A Bíblia é um livro santo, escrito por homens e inspirado por Deus. Assim, ela segue uma linha de raciocínio que não pode se contradizer. Então, no começo só existiam 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros também são chamados de Pentateuco, a Torá ou a Lei. Na verdade, todo o Evangelho da Salvação está contido nesses 5 livros. Muito bem. Depois de Moisés, vieram outros profetas e escreveram livros sobre assuntos relacionados ao conteúdo do Pentateuco, os quais foram acrescentados aos 5 primeiros livros. Todos esses estavam de acordo com esses 5 primeiros livros. Assim, se na lei estava escrito que na morte não há consciência, todos os demais livros subsequentes acompanharam essa verdade. Isso é válido, inclusive, para os livros do período pós-Cristo, como Mateus, Marcos, Lucas, etc. Como existiu um lapso temporal de centenas de anos, algo entre 400 e 500 anos, entre o último livro antes de Cristo e o primeiro livro após Cristo, além também do resultado ou dos efeitos do sacrifício de Jesus na cruz, então, por uma convenção, achou-se por bem chamar o conjunto de livros que vai do Gênesis até Malaquias de Velho Testamento, e o conjunto de livros que vai de Mateus até Apocalipse de Novo Testamento. Desse modo, nós temos no conjunto de livros denominado de Velho Testamento a Lei, os Profetas, os livros históricos, os Salmos, Provérbios, etc. E o conjunto de livros denominados de Novo Testamento, nós temos os Evangelhos, as Cartas e o livro da Revelação. Agora, é bom lembrar que todos os personagens que estão relatados nos livros do Novo Testamento, inclusive Jesus, Paulo, utilizavam a lei e os profetas. A Bíblia deles era composta pelos livros que chamamos de Velho Testamento. Os livros que compõem o que chamamos de Novo Testamento só foram escritos umas 3 décadas após a morte de Cristo, aproximadamente. Então, qual era a Bíblia de Cristo e seus discípulos? O conjunto de livros que nós chamamos de Velho Testamento. Muito bem. Mas até agora nós vimos os termos Velho e Novo Testamentos somente como um conjunto de livros escritos antes e depois de Jesus. Mas esse termo também é utilizado na Bíblia para designar a velha aliança, o velho concerto, o Velho Testamento ou o Velho Pacto, qual seja, aquele que consistia na morte do cordeiro, que era sacrificado todos os dias no santuário, o qual simbolizava o verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia diz que o Velho Testamento foi abolido, ela está se referindo ao testamento dos rituais cerimoniais, que envolviam a morte do touro, do cordeiro, enfim, o derramamento de sangue do animal oferecido em sacrifício. Pois com a morte de Jesus, essas cerimônias perderam o sentido, já que ele era o Cordeiro de Deus e representava a nova aliança, o novo pacto, o novo concerto, o novo acordo, enfim, o Novo Testamento. Este é um assunto muito simples, mas que entra de forma muito sutil na mente despercebida, e milhões estão sendo enganados por esse pequeno erro, mas que faz uma grande diferença. Então não se deixe enganar. O Velho Testamento abolido é o testamento do Cordeirinho, que tinha que ser imolado em sacrifício, aquelas normas que regulamentavam como deveriam ser executados os procedimentos nos rituais do santuário. Vamos chamá-las de leis cerimoniais. Mas o Velho Testamento, aquele conjunto de livros que vai do Gênesis a Malaquias, esse não foi abolido. Existe até uma religião que imprimia, não sei se ainda imprime, bíblias de bolso contendo somente livros do Novo Testamento. Erro gravíssimo, pois nos 5 primeiros livros da Bíblia está contido todo o plano da salvação de maneira bem didática, rico em alegoria, para o homem compreender de forma inequívoca como funciona o plano da redenção e o que ele devia fazer para ser salvo.
já que desde o tempo de Adão, o homem sempre foi salvo pela graça. Nós vamos jogar fora a parte da Bíblia que fala como Deus criou este planeta? Nós vamos jogar fora a parte da Bíblia que fala de como o pecado entrou neste mundo? Nós vamos jogar fora parte da Bíblia que cita a primeira vez na Bíblia que Deus enviaria um Salvador para redimir o homem? Nós vamos jogar fora a parte da Bíblia que fala da lei dos 10 mandamentos? Nós vamos jogar fora a parte da Bíblia que fala como devemos nos alimentar para termos boa saúde? Nós vamos jogar fora a parte da Bíblia que mostra, através das profecias, os acontecimentos que Deus predisse que iriam acontecer nesse planeta? Nós vamos jogar fora a parte da Bíblia que fala sobre o Messias, onde nasceria, qual seria a sua missão? Nós vamos jogar fora a parte da Bíblia que fala sobre o amor de Deus, de como Ele está trabalhando para erradicar o mal, para que possamos viver eternamente com Ele? O conjunto de livros que chamamos de Novo Testamento é somente mais uma extensão de livros que foi acrescentada aos 5 primeiros livros, e não uma substituição deles.